2 Reis 3, verso 9. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e vagaram 7 dias. E não encontraram água para o exército, nem para o gado que levavam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Mas Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor, por meio de quem possamos consultar o Senhor? Então um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele auxiliava Elias. Josafá disse: ele tem a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro dele. Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai falar com os profetas de teu pai e com os profetas de tua mãe. Mas o rei de Israel lhe disse: não, pois o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção e nem te atenderia. Vamos parar a leitura nesse verso. A palavra nos traz um contexto em que 3 reinos, 3 povos se aliançaram, se uniram para entrar numa missão, e a palavra diz que depois de 7 dias faltou água. Faltou água para o povo, faltou água para o gado, e Deus permite uma falta, Deus permite uma escassez, porque nas faltas da vida, na escassez que nós passamos na vida, fica evidenciado o que está no nosso coração. Toda vez que falta algo importante ou falta algo essencial, o que é prioridade vai aparecer, porque você tem que racionar o tempo, ou você tem que racionar um recurso que já é escasso. Toda falta vai trazer à tona a prioridade, não a que nós dizemos, mas a que de fato nós vivemos, e vai trazer a realidade o que está no nosso coração. Aqueles reis fizeram uma aliança, e inclusive sem ter consultado o Senhor, né? Josafá entrou num barco ali meio furado, não precisa levantar a mão, mas quem já entrou em algum barco furado aí na sua vida, fala misericórdia. Depois passou um tempo, a gente, para que eu fui entrar nessa guerra? Para que eu fui dar um palpite? Para que eu fui me comprometer com essa situação? Estavam lá os 3 reis, e quando fica evidente que faltava água, o rei de Israel, ele começa a murmurar, ele começa a reclamar. Em vez de buscar o Senhor, ele passa a culpar o Senhor. Ele fala: foi Deus que uniu 3 reinos, para deixar os 3 reinos morrer de sede. É Deus, esse Deus indiferente, esse Deus que não responde a oração, esse Deus que abandona no meio do caminho, esse Deus que não provê. Meus irmãos, murmuração é uma praga. Fala comigo: longe de mim. Vem a escassez, vem o problema, vem a dificuldade, e é uma coisa que nós temos que segurar, porque o rei de Israel era de carne e osso como nós somos. A murmuração é ou não é a primeira coisa que coça no nosso lábio para sair quando a gente está no aperto? É ou não é verdade, irmãos? Que a gente tem vontade de murmurar, de culpar alguém, culpar Deus, culpar o chefe, culpar cônjuge, culpar filho, culpar pai, culpar mãe. A gente tem o desejo de transferir para alguém. Aquilo fica evidente ali. O segundo rei que nós vemos aqui, o rei de Edom, eu sempre digo que tem 3 reações, né? Cada rei representa uma reação. Primeiro, o rei de Israel foi murmurar. O rei de Judá foi buscar a Deus. E o rei de Edom, o que ele fez? Fez nada. A gente não lê nada sobre ele.
aquela passividade. Não, pelo menos eu não reclamo. Fica esperando um milagre sem fazer nada. Fica esperando um milagre sem buscar Deus. Fica esperando um milagre sem dar um passo de fé. Silêncio contínuo não significa que é fé. Porque às vezes a gente não está murmurando com a boca, mas no nosso pensamento está pensando tudo aquilo ali. Está só alimentando aquele pensamento. E fica esperando a atitude de alguém. Fica numa passividade diante das crises, né? Talvez em algum momento da vida, creio que todos nós já fomos tão impactados por um contexto que ficamos passivos, não fizemos nada, né? Acontece de vez em quando, só não pode acontecer sempre, né? Talvez um contexto de grupo, de trabalho de equipe, né? Seja qual for aí o contexto, mas você vê ali que a situação apertou e você está esticando de cá, alguém está esticando de lá, e parece que uma pessoa não faz nada, fica só sentada, não tem, dá vontade de falar, se você tiver que errar, erra, mas tenta fazer alguma coisa, não fica só assistindo. A gente não pode ficar só assistindo, quando a gente vê opressões malignas batendo na porta da nossa casa. Nós não podemos ficar só assistindo quando nós percebemos um ambiente diferente no nosso contexto de trabalho. A gente fica só assistindo, nós temos que nos posicionar. E foi o que Josafá fez. O rei Josafá, quando ele percebeu o problema, ele fez uma pergunta do verso 11. Será que não tem algum profeta do Senhor, por meio de quem nós possamos consultar o Senhor? Josafá, ele tem uma iniciativa, ele tem a percepção, opa, faltou algo lá no início, consultar o Senhor, pedir uma direção da palavra de Deus, conversar com um profeta do Senhor, com um homem, com a mulher de Deus que tem experiência para me dar um conselho baseado na palavra de Deus. É interessante que Josafá, alguns momentos ele agia no ímpeto, mas ele temia o Senhor. Ele errava como eu e você erramos. E quando ele percebe que, opa, não consultamos, opa, precisamos consultar, ele imediatamente age. Ele fala, é hora de buscar o Senhor. Isso significa que Deus é Deus de misericórdia. Em situações que não consultamos há um tempo atrás, em iniciativas que tivemos talvez por ingenuidade ou por falta de buscar o Senhor, se buscarmos a Deus hoje, se colocarmos isso diante do Senhor hoje, Ele trará luz, Ele revelará misericórdia, Ele trará livramento. Josafá diz, nós precisamos consultar o Senhor. Onde está um profeta do Senhor? Tem algum profeta do Senhor? E alguém fala para ele, olha, Eliseu. Que Eliseu? Interessante que tinha muita coisa para falar de Eliseu. Irmãos, Deus fez muito milagre através da vida de Eliseu. Fez ressurreição, fez machado flutuar, machado perdido flutuar. Eliseu tem um histórico de milagres. Mas é interessante que quando vão dar um referencial para Josafá de quem é Eliseu, a primeira coisa que eles falam não é citar um milagre que Eliseu fez. A primeira coisa que é falada sobre Eliseu, para o credenciar como profeta de Deus para Josafá é Eliseu, o homem que auxiliava, que servia ou que lavava as mãos de Elias. Essa é uma credencial que nós devemos buscar quando nós precisamos de um conselho. E graças a Deus, a Fonte da Vida é uma igreja que há muitos anos tem andado na integridade da palavra e entende muito bem de autoridade que Deus instituiu sobre a terra. Deus levantou o apóstolo César, a bispa Rúbia, como um casal que tem edificado, abençoado as nossas vidas.
E quando vem uma pergunta na nossa mente, olha, para onde eu vou? Eu vou buscar alguém, eu vou buscar uma igreja, eu vou buscar um lugar de onde eu tenho certeza que não é só oba-oba, não é só espetáculo, é uma credencial de servir ao corpo de Cristo, é uma credencial de andar em aliança com a autoridade delegada por Deus. Essa é uma credencial que infelizmente falta em alguns lugares na nossa sociedade. Mais do que um ambiente legal, mais do que canções bonitas, mais do que uma festa entre aspas, nós precisamos ter o entendimento e dar valor para essa credencial, porque tem a autoridade de Deus sobre esse lugar, autoridade para guerrear confrontos maiores e autoridade para liberar milagres extraordinários. Eliseu, quem é Eliseu? Aquele que lavava a mão de Elias. Coração do homem não quer ser conhecido de uma forma natural. Ninguém quer ser conhecido como servo de outra pessoa. Nós queremos ser conhecidos como os líderes. É ou não é verdade, irmão? Coração, estou falando da natureza humana. O coração da natureza humana, a natureza do coração humano, não é, eu não quero ser o auxiliar de alguém. Eu não quero ser conhecido como alguém que serviu tal coisa. Eu quero ser alguém como que liderou, que fez os milagres, né? O meu nome, mas o maior líder e o Senhor dos senhores passou nessa terra conhecido como um servo que lavou os pés dos discípulos. Quanto mais nós servimos debaixo da direção e da autoridade de Deus, servimos a igreja, tivermos prazer e alegria num coração de servo, mais autoridade nós teremos do Senhor, e mais Deus fará que essa autoridade seja reconhecida e evidenciada perante outros. Quem está entendendo, diga amém. Eliseu está ali, então eles chamaram Eliseu, e aí o rei de Israel começa a murmurar com Eliseu, né? Coração endurecido, fala comigo, misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Eliseu vem, irmãos. Ele vem para dar uma palavra de Deus. Ele vem para trazer uma direção de Deus. Mas o coração endurecido não ouve. O coração endurecido não reconhece a autoridade. O coração endurecido não vê que Deus mandou ajuda. E o coração endurecido confronta a ajuda que Deus enviou. Em vez de se quebrantar diante do Senhor, ele confronta, e o rei de Israel começa a confrontar Eliseu, ele começa a questionar Eliseu, ele começa a questionar o próprio Deus, e Eliseu dá uma palavra dura para ele. Eliseu, como nós lemos, ele fala no verso 13, vai falar com os profetas de teu pai, com os profetas de tua mãe. Ele está falando, você está servindo outro Deus, você está servindo o teu ego, você está servindo os seus prazeres. Vai falar com os profetas desses deuses, e você vai ver que eles não vão te dar nada. Mas em respeito a Josafá, Eliseu diz, em respeito a Josafá, que coisa maravilhosa. O temor ao Senhor, a atitude de buscar o Senhor, traz misericórdia e graça de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Josafá tinha errado, mas ele buscou o Senhor, ele se quebrantou, e a palavra de Deus através de Elias fala, olha, Deus está trazendo o livramento, porque alguém está tendo um coração quebrantado e está buscando ajuda. Ainda que na tua casa, um ambiente que você vive, exista coração soberbo, exista corações endurecidos, mantenha um coração dependente do Senhor, quebrantado diante do Senhor, porque naquele lugar será manifestada a misericórdia de Deus também. Eliseu fala, por causa do respeito que tenho por Josafá. E a palavra no verso 15 diz, porém agora, trazei-me um arpista ou um tangedor. E enquanto o arpista tocava, o poder de Deus
veio sobre Eliseu. Aleluia. Isso nos ensina sobre a importância de ministrarmos ao Senhor, mesmo debaixo de pressão. De ministrarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor. O tanger da harpa aqui, assim como Davi tangia sua harpa, espíritos malignos se afastavam. Assim como Davi tangia sua harpa e vinha a presença do Senhor, vinha a paz do Senhor. Mas era o grande Davi que tocava, bispo. Era o grande Davi que adorava, tocava sua harpa, e por isso que a presença de Deus vinha. Não era só com Davi, porque a palavra nos traz um harpista anônimo que ministrou e Deus veio, aleluia. Eu não sei qual é o nome desse harpista, eu não sei qual é o nome desse tangedor, e a palavra é intencional a não citar o nome aqui, para que eu e você, qualquer um, possa tanger, possa ministrar, possa adorar e buscar ao Senhor, debaixo de pressão, debaixo de conflito, e o poder de Deus vem. A presença de Deus vem, se manifesta. Enquanto ele tocava, enquanto ele ministrava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Deus não respondeu à murmuração. Deus não respondeu à dureza do coração humano. Às vezes o coração humano faz como o rei de Israel: se o Senhor não responder, eu vou sair da igreja. E eu nunca mais vou pisar na igreja. Fala comigo, misericórdia. Se o Senhor não responder, eu vou sair falando para todo lugar que eu fiz campanha e não tive nenhum pedido respondido. Fala comigo, misericórdia. A gente não faz nesse extremo, mas às vezes a gente faz, ou pensa, né? Eu vou queimar Deus diante dos meus amigos. Vou queimar a igreja, vou queimar o pastor, né? Deus não responde à chantagem. Deus não responde à ameaça. Deus tem um currículo, Deus tem uma história. E o nome dele é Ele mesmo quem zela por ele. Mas quando houve um coração quebrantado, quando houve um som de adoração ali, alguém ministrando, o ambiente começou a mudar. E Deus começou a falar naquele lugar. Aleluia. Quer ouvir mais a voz de Deus? Troca a murmuração por adoração. Quer ouvir mais a voz de Deus? Troca a passividade pela iniciativa de buscar e consultar ao Senhor, porque Ele fala com o coração quebrantado que o busca. Aleluia. E enquanto ele tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. E Deus deu uma direção para Eliseu. E Eliseu começa então a falar ali com os 3 reis. Ele disse: assim diz o Senhor: fazei muitos poços neste vale, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água, e vós, vossos servos e vossos animais beberão. Mas isso é pouco para o Senhor, Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. O Senhor falou com eles: é hora de cavar cisternas. Que situação, irmãos. 7 dias sem água, conflito de reis, desgaste entre profeta e um rei, povo cansado e com sede. E a direção de Deus é: cavem cisternas. Porque vocês não vão ouvir barulho de chuva, vocês não vão ver nenhum sinal de chuva, mas a água virá. E cada um cavou conforme a fé que tinha. Se eu creio que Deus vai mandar o que Ele falou que iria mandar, mesmo sem sinal, eu vou cavar, porque quando a água vier, eu quero ter uma cisterna profunda, cheia de água. Agora, se eu não creio no que Deus falou, se eu quero só parecer que estou cavando, eu vou cavar algo muito raso. Eu vou ter uma cisterna rasa, e quando a água vier, porque vai vir, e tudo que Deus prometeu virá, há de acontecer, eu só vou reter a medida da fé
que eu tive para cavar. Quem está entendendo diz amém. Tem vezes que nós não queremos cavar. Tem vezes que eu não quero continuar buscando. Tem vezes que eu não quero ler a palavra. Tem vezes que eu não quero congregar. Tem vezes que eu não quero me aperfeiçoar numa área profissional. Eu não quero, não é um desejo natural. Por quê? Porque as coisas já não estão acontecendo. Eu estou debaixo de pressão. Parece que eu estou perdendo meu tempo. Mas a palavra de Deus foi muito clara. Não haverá sinal. Cave pela fé na minha palavra, porque eu enviarei a água. E a palavra diz que no dia seguinte, vamos rapidamente aí ao verso 20. De manhã, na hora do sacrifício, as águas desciam da direção de Edom, e a terra se encheu de água. Fala para o seu irmão, as suas cisternas vão ficar cheias da água que Deus vai mandar. Quem crê nisso, diga aleluia. Fala para o seu irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo, continua buscando a presença de Deus. Fala para ele, você vai prosperar muito, meu irmão, continue investindo naquilo que Deus te deu capacidade, porque Deus mandará a provisão. Quem crê nisso, diga aleluia. É preciso ter fé para cavar, mesmo sem sinal de chuva. A palavra diz que as águas vieram pela manhã, e o verso 21, quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, convocaram todos os que tinham a idade para manusear armas, do mais jovem ao mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram bem cedo. Quando o sol se refletia sobre as águas, e eles viram à sua frente as águas vermelhas como sangue, e disseram, isso é sangue. Certamente os reis lutaram entre si e mataram um ao outro. Agora, moabitas, vamos saqueá-los. Mas quando chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram, atacaram os moabitas que fugiram deles. Deus fez uma situação extraordinária. Aqueles reis foram salvos pela água da cisterna que refletia como sangue. Deus fez uma promessa e nós lemos ela no verso 18. Ele falou, Deus não vai só dar água, mas também vai te entregar os moabitas. Em outras palavras, Deus não vai te dar só alívio, Deus vai te dar vitória. Deus não vai te dar só um alívio, Ele vai te dar uma vitória que glorifique o nome dEle. Então a água que chegou, foi mais do que uma água para matar a sede. Foi uma água que nas cisternas, ao amanhecer, ou com o reflexo do sol, ou com a terra avermelhada da região de Edom ali, aquela água, vista de longe, parecia sangue. Creio eu que Deus usou aquelas cisternas cavadas com fé, para espelhar um sangue poderoso de livramento. E o que eu quero dizer e encerrar nessa parte, meu irmão, minha irmã? As cisternas que nós estamos cavando pela fé, nos momentos difíceis da nossa vida, elas não trarão só um alívio do Senhor, mas trarão uma vitória poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Deus está fazendo mais do que um alívio, Deus está fazendo mais do que matar sede, Deus está destruindo laços malignos que tentariam tocar em gerações futuras. Deus está trazendo grande livramento, Ele está te dando autoridade para vencer os espíritos que te ameaçaram, pelo sangue do Cordeiro. Vitória do Senhor, aleluia. E aqueles 3 povos viram um Deus que manda água sem sinal, e que livra, e que dá vitória. Pela fé que nós vivemos e pela fé pela qual nós agimos, até nos momentos de escassez, momentos difíceis da nossa vida. O Senhor é Deus de vitória, o Senhor é Deus de livramento, o Senhor é Deus fiel, amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa hora.
Aleluia. O que hoje parece ser uma cisterna profunda, uma cisterna que parece não ter água, que parece não servir para nada, pela manhã, a alegria vem pela manhã vai ter água onde não tem, e aquela cisterna que você cavou talvez com lágrimas, aquilo ali vai ser usado por Deus, para afugentar inimigos que tentaram tocar na tua vida. A palavra diz que os inimigos olharam para aquela água avermelhada e falaram: eles brigaram entre si, eles se destruíram. Sabe o que é isso? O diabo sempre aposta na divisão da igreja. O diabo sempre aposta na briga entre irmãos. Essa voz que nós ouvimos, que nós lemos aqui no texto, eles se destruíram, vamos lá, são presa fácil. É o que o diabo tenta fazer. Ele tenta colocar irmão contra irmão. Ele tenta colocar nosso coração contra pastor, contra a igreja. Porque ele sabe que quando nós nos dividimos, ou brigamos entre nós, viramos presa fácil. Mas a palavra diz também que Deus ordena a sua bênção quando os irmãos estão reunidos. É como um óleo que escorre sobre a barba de Arão, é um óleo que escorre sobre a igreja na unidade. Não é uma unidade de eu amo todo mundo, que mundo lindo. Não, tem vezes que a gente discorda, né? Mas é uma unidade de propósito. É uma unidade de aliança. Nós somos um corpo de Cristo, somos parte do corpo de Cristo aqui na Fonte da Vida. Não deixa nenhum laço de confusão, de divisão te enfraquecer, meu irmão. Fortaleça-se aqui na congregação, porque esse fortalecimento, essa união é poderosa e Deus ordena a bênção nesse lugar, amém? Você pode levantar suas mãos onde você está, por favor. Pai, nós queremos pela fé cavar poços nessa noite, pela fé te buscar, pela fé agir, pela fé darmos um passo de ousadia na direção que o Senhor está nos dando. Pai, nós te pedimos que as águas do Espírito, as águas do Senhor possam chegar, meu Pai, que o Senhor nos leve, Deus, não só um alívio, mas a vitória, porque o Senhor nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Pai, nós declaramos o milagre, a proteção, a bênção do Senhor sobre cada irmão e irmã aqui nessa noite, sobre aqueles que estão na transmissão conosco. Nós declaramos a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus.